Amém, irmãos? Abra a palavra do Senhor comigo em Filipenses. Filipenses capítulo 2. Obrigada. A partir do versículo 5 nós vamos ler hoje. Aleluia. Filipenses capítulo 2. A partir do versículo 5, eu vou ler na NAA. Amém? Os irmãos encontraram? Filipenses 2, versículo 5, a palavra do Senhor diz assim: Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Amém? Deus, obrigada, Pai, por sua palavra. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor já falou conosco nesta manhã. Jesus, nossa oração agora continua falando conosco. Ministra aos nossos corações aquilo que o Senhor deseja tratar, Senhor. Assim como o Senhor falou comigo nessa manhã, continua a falar com a sua igreja. Senhor, que eu seja um instrumento em tuas mãos para a glória do seu nome. Nos dá, Senhor, ouvidos sensíveis à sua voz, corações quebrantados e desejosos pela sua presença. Nós queremos ser mais parecidos com o Senhor. Revela-se a nós nessa manhã, Jesus. Em teu nome nós pedimos. Amém e amém. Glória a Deus. Podem se assentar. Aleluia. Irmãos, eu estava meditando desde ontem sobre o que nós iríamos falar hoje. E o Senhor continuava falando muito ao meu coração sobre serviço, sobre ser servo e sobre de quem nós temos sido servos, a quem nós temos servido. Porque com os jovens nós estávamos fazendo o nosso devocional do mês passado e o tema era servo, quem eu sou como servo. E o Senhor falou muito conosco sobre isso. E o Senhor continuava ministrando isso ao meu coração. Eu creio que nessa manhã Ele tem algo para falar conosco através dessa palavra. Amém? Essa palavra grega usada aqui para escrever a carta aos Filipenses, quando Paulo escreve servo, ele usa a palavra doulos, que é usada tanto para servo como para escravo. Então nós estamos falando de um servo que abriu mão das suas vontades, de um servo que escolheu se submeter à autoridade de outra pessoa. Amém? Como um escravo. E aí Paulo aos Filipenses vai dizer que Jesus tomou essa forma. E ele começa a escrever à igreja de Filipos dizendo que nós como cristãos precisamos buscar o mesmo sentimento, a mesma mentalidade que havia em Jesus. Quantos gostam de ser servos? Não precisa. Eu ia falar, nem precisa responder, para a gente não se expor tanto. Mas servir não é agradável, né? Às vezes servir é trabalhoso. Servir implica em dar-se para outra pessoa, em entregar-se por alguém. E aí você gasta tempo, você gasta energia, às vezes você nem está com vontade. Mas o serviço nos leva a isso. E a gente tem essa mentalidade de pensar serviço como uma coisa ruim, porque a gente não gosta de trabalhar. O trabalho que a gente tem hoje, né? Tipo, um chefe e tudo mais. E a gente lembra que lá a gente só trabalha porque, afinal de contas, Adão e Eva erraram. E aí o castigo de Adão era trabalhar. Não é verdade? Mas não é. Porque Adão não estava sem fazer nada antes do pecado. Amém? Amém? Deus cria Adão e Eva, coloca ele no jardim e põe sobre ele a responsabilidade de quê? De dominar sobre tudo. Sobre o jardim, sobre os animais e tudo que existia ali. Então Adão não estava sem fazer nada, amém?
O castigo é que agora seria mais penoso para ele. Do suor do seu rosto comerás. Pequeno parênteses. Então o trabalho não é o castigo do Senhor, amém? Amém? Jesus vai dizer que o Pai trabalha até hoje. E assim ele também. Amém? Glória a Deus. Nós precisamos aprender a servir. E às vezes o servir é difícil justamente por relacionarmos ele ao trabalho. Mas nesta manhã o que o Senhor quer nos ensinar é que nós possamos ter um coração de servo. Só que só dá para ter um coração de servo quando a gente tem humildade para isso. Paulo vai dizer que Jesus humilhou a si mesmo, tomando forma de servo. Amém? Às vezes é difícil falar sobre isso e é desconfortável sermos encurralados por Jesus, às vezes. Jesus nos tirar do nosso lugar de conforto. Mas eu queria compartilhar com os irmãos a história de alguns irmãos que antes de nós já entenderam essa mensagem. Nós vemos na palavra de Deus inúmeros exemplos disso. E eu poderia citar várias e várias referências de homens e mulheres de Deus que foram levantados para servir e trabalharam e deram a sua vida pelo Evangelho, por amor a Cristo, amém? Nós vemos os apóstolos fazerem isso, amém? E o próprio Jesus. Mas às vezes a gente lê as histórias da Bíblia e a gente começa a ler a palavra de Deus como se ela fosse um livro de romance, uma ficção. Porque é tão legal e é tão interessante. Aí você lê sobre Paulo e fala assim, não pode ser real. E nos esquecemos que a Bíblia não é ficção. A Bíblia é um livro histórico. A Bíblia é a palavra de Deus. E Ele deixou relatado a história do seu povo e tudo o que nós precisávamos saber. Amém? Só que parece tão distante conseguir nos aproximar dos personagens bíblicos às vezes. Mas eu queria dizer para os irmãos que no ano de 1902, nasceu um filho de missionários escoceses lá na China. Ele se chamava Eric Liddell. Ele morreu em 1945. Ele viveu 43 anos. Por que eu estou falando dele? Ele nasceu na China porque ele era filho de missionários escoceses. Eles estavam na China. Ele nasce lá, mas quando ele tem 5 anos, os pais dele voltam para a Escócia, voltam para sua terra natal. Então ele cresce na Escócia. E o Eric era um bom atleta. Ele era muito bom. E ele jogava no time de rugby ao ponto de ser parte da seleção da Escócia. Só que ele não era só bom em rugby. Aí ele começa a ser muito bom também em atletismo. E ele era tão bom que ele compete nas 2 categorias, até que chega uma hora que ele precisa escolher uma. E ele escolhe ser corredor. Ele escolhe ficar no atletismo. E aí ele vai para competições e para Olimpíadas. Até que em uma das Olimpíadas, inclusive é um dos casos mais famosos, porque ele era declaradamente cristão, como os seus pais, e ele nunca fez questão de esconder isso. Em uma das Olimpíadas, era a final das Olimpíadas, e ele competia naquela corrida a curta, de 100 metros, que é mais rápida. Ele era bom em ser rápido, mas ele não tinha resistência para correr muito tempo, amém? E aí era a final da categoria dele de 100 metros. Só que ia ser num domingo. Aí ele falou assim, não vou poder ir. Irmão, era uma Olimpíada. Mas ele diz assim, não vou poder ir porque é domingo. Não dá. Eu tenho compromisso. Domingo é o dia do Senhor. Eu não vou porque é domingo. E ele não foi. Aí, como ele era muito bom, o técnico aloca ele em outra categoria, só que de repente ele ia ter que correr 400 metros. Lembra que ele era bom em ser rápido, não em ser resistente? De repente ele tinha que correr por muito mais. Mas inexplicavelmente, o jornal da BBC da época, inclusive, disse que aquela foi a corrida mais emocionante da história.
Porque ele corria de um jeito engraçado e ele começa rápido como ele era e ninguém sabia como é que ele ia continuar. Mas, irmão, ele termina os 400 e leva a medalha de ouro para casa. Ele volta para a Escócia como campeão. E quando entrevistaram ele, ele falou assim: qual é a sua técnica para correr? Ele dizia assim: eu começo o mais rápido que eu posso. E aí eu torço para Deus fazer eu continuar até o final. E aí eu oro para o Senhor me dar resistência para eu terminar. E aí ele volta para casa como um herói da Escócia, com medalhas. E os adolescentes se inspiravam nele, mas dentro do coração dele ainda existia algo que clamava. Um chamado, sabe, como um fogo que não dá descanso. E aí, como seus pais, ele decide que ele vai ser missionário. E ele vai com a sua família para a China para ser missionário. Só que isso não acontece em qualquer época. Isso acontece em meio à guerra. E de repente a China está em guerra. E aquela cidade está sendo atacada. Até que, mesmo que os imigrantes estivessem sendo mais seguros naquele primeiro momento, o próprio governo escocês diz assim: todo mundo que está perdido fora do país, volta para casa, porque a gente garante a segurança de vocês. Daí ele manda a mulher dele e os filhos de volta para a Escócia, mas ele decide continuar na China, em guerra. Aí ele não apenas continua na China em guerra, ele se muda para uma aldeia ainda mais perigosa, que tinha sido terrivelmente desolada pela guerra. E ele começa a servir ali. Só que aí algo pior acontece. O Japão invade a China. E todo mundo que estava na China agora é preso. Preso em um campo de concentração. Sabe o que o Eric fez? No campo de concentração ele diz assim: tem tantas crianças lá, sem pais, sem mães, eu vou ajudar elas. E aí eles contam que ele ficou conhecido como tio Eric, porque as crianças adoravam ele. E ele começa a servir e ser missionário lá dentro, num campo de concentração. Ele morre na mesma China em que ele nasceu, mas servindo ao Senhor, assim como seus pais. Ele abriu mão de toda a fama. Tainá, por que você está contando isso? Porque ele era só um homem como a gente. Nem foi há tanto tempo assim. E às vezes a gente acha que isso é impossível demais. Esse espírito de servir ao ponto de dar a sua vida é utópico demais, é impossível demais, Tainá. Eu sou só um ser humano. Quando a gente entende a mensagem do Evangelho, quando ela cria raízes no nosso coração, Pedro vai dizer que não é penoso. Os seus mandamentos, ó Deus, não são penosos para mim. Sabe o que ele está dizendo assim? Olha, Pai, eu te amo tanto, Senhor, que cumprir as suas ordens já não é mais um peso, já não é sobrecarga, já não é algo doído para mim. É fácil, porque a minha vida está em Ti. Aleluia. Aleluia. Mais uma história. Eu vou tentar ser rápida, mas eu queria contar as histórias. Lá no século XV, nós vamos ver a perseguição acontecer. E os cristãos estão sendo perseguidos de novo. Porque já percebeu que cristão é sempre perseguido? Irmão, se você está sendo perseguido, dá glória a Deus. Tiago nos ensina: se alegre nas suas perseguições, porque assim sofreram seus irmãos antes de vocês, e Cristo será glorificado. E daí, no meio daquela confusão, se levanta na Alemanha o conde de Zinzendorf. E ele cria uma comunidade de refugiados cristãos. Só que era cada cristão de um jeito. E aí um cultuava de manhã, o outro cultuava de noite, o outro era no sábado, o outro no domingo. E eles começaram a brigar e a atrapalhar o culto um dos outros, até que o conde decide fazer uma reunião. E ele faz um culto e prega sobre como Deus é um só. Ele fala assim: se vocês creem em Cristo, que foi morto e venceu, não há por que haver distinções entre vós. E aí aqueles cristãos que estavam brigando entre si são quebrantados. E isso fica conhecido como o avivamento dos morávios.
E ali se cria uma comunidade. Por que ficou conhecido como avivamento, Tainá? Porque aquele culto nunca acabou por quase 100 anos. Irmão, por quase 100 anos, eles instituíram uma torre de oração. E eles fizeram escalas de oração 24 horas, 7 dias por semana. E essa oração durou quase 100 anos. Sabe qual que é a melhor parte? Eles não oravam por aquilo que eles não tinham coragem de ser resposta. Vou falar de novo. Eles não oravam por aquilo que eles não tinham coragem de ser resposta. Tá, o que isso quer dizer? Quantas vezes nós pedimos coisas ao Senhor, mas nós não queremos ser a resposta? A gente diz assim: Senhor, alcança, Pai, aquele meu primo lá que está perdido, mas manda outro, manda o irmão, manda o pastor. Senhor, alcança, Pai, aqueles que estão na Cracolândia, mas manda alguém. Quantas vezes nós oramos assim: Senhor, converte meu filho, Senhor, converte meu marido, mas manda alguém. Você está disposto a ser a resposta da sua oração? Porque os moráveis oraram por quase 100 anos, mas não foi só isso. Dali cresceu um movimento de missões, irmãos, que ficou conhecido pelo mundo inteiro. E aqueles moráveis eles tinham um coração queimando por missões. E a história vai contar que 2 jovens com cerca de 20 anos dos moráveis descobriram que existia uma ilha ali perto de escravos. E o dono da ilha, o dono dos escravos, não deixava ninguém entrar. Não vai entrar nenhum pastor, não vai entrar missionário, não vai entrar. E aí aqueles 2 jovens têm uma brilhante ideia. Já sei como a gente vai entrar. A gente se vende como escravo. E aí a gente entra, porque só pode entrar escravo. Eles se vendem como escravos. Irmão, não era tipo assim: a gente se vende por escravo por 1 mês, tá bom? Aí a gente prega e depois a gente volta para casa. Não. Eles se venderam como escravos e eles nunca mais iam voltar. Por quê? Porque no coração deles havia uma chama queimando. Aquelas pessoas precisam ouvir falar de Jesus. Aquelas pessoas precisam conhecer o amor que eu conheci. Aqueles escravos precisam ouvir a mensagem que eu ouvi. Que eles se venderam como escravos. E a história conta que enquanto eles estavam no barco, se despedindo da sua família para chegar até a ilha, eles gritaram as palavras, e as últimas palavras foram: que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sofrimento. Ai, irmão. Será que nós estamos dispostos a abrir mão da nossa liberdade? Porque quando eu vi essa história, eu falo: gente, quem é que se vende como escravo? Faz sentido. Você fala: ah, Tainá, mas você quer que eu me venda como escrava hoje em dia? Não, irmão. Mas quantas vezes nós não estamos dispostos a abrir mão do nosso tempo? Nós não estamos dispostos a abrir mão daquela série porque está todo mundo falando sobre ela, eu também preciso assistir, então não dá para orar agora. Eu não estou disposto a abrir mão do meu tempo de descanso para falar para outra pessoa de Jesus. Eu não estou disposto a sair da minha zona de conforto para servir o meu irmão. E aí a pergunta que o Espírito Santo nos faz nessa manhã é: a quem nós temos servido? E aí, o mais legal dessa pergunta é que não tem uma resposta meio termo. Não tem a opção em branco. Não tem a opção do não estou servindo ninguém. Essa opção não existe. Existem 2 caminhos. Só 2. A palavra de Deus vai nos dizer que ou nós somos servos do Senhor, ou nós estamos servindo o Deus desse século.
Ou você é servo do Senhor, ou você está sendo servo das suas próprias paixões. Ou você se faz escravo de Cristo, encontra a liberdade nele, ou você ainda é escravo do seu pecado. E essa liberdade que o mundo prega é a escravidão. Quantas vezes nós estamos assim? Dentro da igreja a gente fala assim, mas eu não estou pecando, Tainá. Mas você só faz o que você quer. Você só faz o que é confortável. Aí a gente só faz o que tá bom pra gente. É a minha vontade. Porque eu preciso estar feliz. E não é isso que o Evangelho nos ensina. Desculpa. Não é que Deus não quer que você seja feliz. Mas essa é a mensagem do Evangelho. E não adianta eu vir aqui e dizer para você que vai dar tudo certo, e que você vai ser feliz, e que você vai ser vitorioso segundo os padrões deste mundo. Porque a glória que nos foi prometida não é a glória que é pregada aí fora. Não adianta eu vir aqui e dizer para você que vai ficar tudo bem, quando o meu Senhor disse que nós teríamos aflições aqui. Quando Ele disse que nós seríamos perseguidos e seríamos felizes e bem-aventurados quando fôssemos perseguidos pelo nome dEle. A glória, na cosmovisão bíblica, a glória que é pregada na palavra não é a glória que o mundo promete. Cuidado, porque às vezes você está na igreja e está orando, Senhor, faz, porque eu quero ser honrado, porque eu quero a glória de ser teu filho. E a gente esquece que a glória que os apóstolos receberam foi morte, prisão, castigo. A gente esquece que o próprio Filho de Deus, como nós lemos, veio e se fez homem e se humilhou a ser servo e escravo até a morte e morte de cruz, para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje. Amém? Essa é uma boa notícia. Às vezes não parece, mas é uma boa notícia. Porque a palavra de Deus nos diz que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. É muito acima do que nossa mente tem capaz de entender. A nossa mente não tem capacidade para isso. E é por isso que às vezes é tão difícil. E é por isso que quando o Senhor nos dá uma palavra como essa, a gente fica com essa carinha de triste. Mas glória a Deus. Eu fico assim, Senhor, me dá uma palavra boa, assim, ó. Sabe? Ah, Tainá, você tá falando que a palavra não é boa? Não, mas é que é difícil. Primeiro que é difícil falar da palavra do Senhor. E é difícil falar para outras pessoas de todo modo. E aí quando o Senhor manda umas palavras assim, eu já sei que a reação da igreja vai ser essa. E não vai ter muito glória a Deus. E não vai ter muita risada. E não vai ter muita cara feliz. E eu fico assim, Senhor, o Senhor só me dá a palavra assim. Mas é que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes. E assim como não está confortável para você, não estava confortável para mim. Ainda não está. Mas o Senhor está nos tirando do conforto. Sabe por quê? Porque se a gente ficar confortável, a gente não cresce. Ou pior, a gente cresce torto. Já plantou uma árvore? Já viu a árvore crescendo? E aí ela começa a crescer e começa a ficar alta e ela vai envergando para um lado. Aí a gente tem que ir lá, botar uma madeira, prender a madeira nela, apertar o arame. Aí ela começa a crescer. Daí ela entorta para o outro lado, aí bota outra madeira do outro lado e prende o arame. Até quando, Tainá? Até que ela esteja alta o suficiente para se manter em pé. Para que faz isso? Para que ela cresça para cima, para que ela cresça certo. Às vezes o Senhor está nos fazendo isso. Tá doendo? Dá glória a Deus. Ele só está ajeitando a árvore para ela crescer certo, para não ir para outra direção, para não se desviar do caminho. Tainá, mas apertou, dá glória a Deus, porque Ele só está ajustando, aprumando para crescer certo. Glória a Deus.
muito desconfortável, às vezes, nós sermos servos, essa vida de ser servo, porque ela vai passar justamente por abrir mão das nossas vontades. E o mais legal é que o Senhor nos deu o livre-arbítrio. Amém? O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Que a gente pode escolher. Olha que legal. Ele nos deu o direito de escolha. O problema é que às vezes a gente não quer escolher. Porque escolher é difícil. Eu sei, acredite, eu sei. Escolher pra mim é muito difícil. E aí faz parte da minha personalidade e qualquer decisão se torna uma coisa gigantesca. E às vezes a gente faz isso com o Senhor. Porque escolher implica em deixar outra coisa, né? Se você escolhe uma, você deixa outra. E não escolher também é uma escolha, amém? Por isso não dá para não ser servo de alguém. Se você não escolhe ser servo do Senhor, você já fez uma escolha. Se você não escolhe ler a Bíblia hoje, você já fez uma escolha. Se você não escolhe tirar o seu tempo de oração, o seu tempo com Deus, você fez uma escolha. E aí depois não adianta dizer que está fraco, que não tem força, do que você tem se alimentado. Nós estamos vivendo o cumprimento das promessas e mais do que nunca Ele está vindo. E é por isso que o Senhor está chamando a sua igreja para despertar, para sair do conforto, para sair da mesmice, porque Ele tem grandes coisas para fazer. Nós temos promessas de que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, copiosamente, e os jovens teriam visões, e os velhos sonharão, irmãos, e o coração dos filhos será convertido aos pais, e o dos pais aos filhos. Esta é a promessa. E às vezes nós não estamos conseguindo enxergá-la, porque nós estamos dormindo. Porque Paulo vai dizer que toda a criação geme com dores de parto, aguardando o quê? A revelação dos filhos de Deus. Não é a revelação do poder de Deus. Não é milagre, não é sinais e maravilhas. Não. A criação geme com dores de parto, aguardando a revelação dos filhos. Tem filho de Deus aqui? Ei, irmão, tá na hora de se manifestar. Tá na hora de crescer, de ser filho adulto. Sabe qual é a diferença de filho adulto para filho criança? Quando o filho é pequeno, quando o filho é criança, eu acho que eu já falei isso aqui. Como é que ele sempre se direciona ao pai de uma maneira? De que maneira? Pedindo alguma coisa. Pai, me dá isso. Pai, tô com fome. Mãe, cadê meu leite? Mãe, não sei o quê. Porque ele precisa de ajuda. Porque ele não tem maturidade para resolver as coisas sozinhos. Porque ele é dependente do pai. Amém? Isso faz parte da vida, amém? Quando é bebezinho, ele nem consegue pedir, né? Assim, aí a criança começa a chorar e a mãe se descabela para saber por que ela tá chorando. Daí ele começa a falar e ela começa a pedir. Aí chega aquela fase mais legal que ela fica: mãe, mãe, oh mãe, oh mãe, oh mãe, o dia inteiro. E daí ela começa a crescer um pouco, mas continua no mesmo raciocínio. Quando você vai procurar o seu pai, é para pedir alguma coisa. Mãe, a comida tá pronta? Ô pai, eu queria aquele videogame. Ô pai, não sabe? Qual é a diferença? Quando você cresce, a relação muda. Pelo menos precisa mudar, amém? Quando você vira adulto, você vai perguntar para sua mãe o tempo todo, você continua nessa mesma racional? Agora que você é adulto, você liga para sua mãe e fala assim: oi mãe, tô precisando de uma blusa. Você faz isso? Você chega na casa dos seus pais e fala assim: oi, então, eu tava precisando, queria tomar um suco hoje. Não. Agora você começa a fazer assim: oi mãe, vim ver como a senhora tá.
Oi, pai, você está precisando de alguma coisa? Ei, pai, o que o Senhor deseja agora? Ô, pai, o Senhor está querendo o quê? Mas o que você quer comer hoje? Está entendendo, irmão? Está na hora de nós sermos filhos maduros. Sabe qual é a diferença? Agora a minha oração para de ser assim: Deus, eu quero isso, Deus, eu quero isso, Deus, eu quero aquilo. A minha oração passa assim: Deus, o que o Senhor quer? Deus, o que está no seu coração? Deus, qual é o seu desejo? Deus, o que eu posso fazer hoje? E essa é a manifestação dos filhos adultos que a criação está esperando. Quando nós pararmos de estar preocupados com nós mesmos para querer viver a vontade dEle. Melhor para servir o meu irmão. Em 1 Coríntios 10, 24, Paulo vai dizer assim: ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o do seu próximo. Lá no 31 ele diz assim: portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Assim como eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. O capítulo 11, versículo 1 vai dizer: sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Mas é nesse contexto. Não vivam para vocês mesmos. Vivam para servir o seu irmão. Não se torne tropeço, nem para o seu irmão da igreja, nem para quem está fora. Pelo contrário, busquem tudo ser agradável a todos, para que todos sejam salvos. Sejam meus imitadores. Porque foi isso que Cristo fez. Amém. Aleluia. Aleluia. Eu tinha anotado outras referências, mas a gente está com pouco tempo. Eu vou só ler Gálatas 5, do versículo 13. Porque quando a gente começa a falar de servo, e aí nós estávamos conversando, os jovens, sobre isso. E aí em algum momento eles disseram assim: mas então, ou eu sou escravo ou eu sou escravo? É isso que eu estou dizendo. Ou eu sou escravo ou eu sou escravo. Não tem outra opção. Mas é esse o ponto do não termos escolha, amém? Nós temos escolha? Sim. Mas não fazer a escolha também é uma escolha. Ou seja, eu não posso escolher se eu vou servir ou não. Eu posso escolher a quem eu vou servir, amém? Então, de qualquer forma, eu vou ser escravo. Ou eu sou escravo dos meus pecados, das minhas próprias paixões, ou eu me faço escravo de Cristo e vivo a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Ou boa, agradável e perfeita. Amém? Mas aí quando a gente começa a falar sobre isso, fica meio confuso dizer: mas a gente não tinha liberdade em Cristo, Tainá? Como é que agora você diz que eu sou escravo de Cristo? Gálatas 5, no versículo 13, Paulo diz assim: porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros. Pelo amor. Aí ele continua: porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Aí olha o 15. Quando o pastor estava abrindo o culto, eu fiquei: glória a Deus. Porque olha o versículo 15. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Viver com Cristo é aprender a ser servo. Se agora não vivo mais eu, mas Ele vive em mim, aí é aprender a ser servo num nível avançado. E aí eu não trabalho mais porque eu quero um salário, como nós temos ouvido aqui já.
Eu não faço um serviço esperando uma recompensa, mas eu sirvo porque eu reconheço que eu já recebi muito mais do que eu merecia. Aí Paulo manda uma dessa, sim, na lata, cru. É melhor que vocês sirvam uns aos outros, mas se vocês ficarem se mordendo mutuamente, cuidado que vocês vão acabar se devorando, e aí vai ser destruição total. Mas ele não para aí. Ele nos dá a solução. Ele digo porém o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Amém? No 22 ele vai dizer assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, mas com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Aleluia, aleluia. Ele nos resgatou, irmão. Ele pagou o preço que a gente não podia pagar. Ele pagou aquilo que era dívida, nossa dívida. Hoje foi domingo de Ramos e aqui de manhã os irmãos estavam fazendo a procissão e Ramos e cantando Hosana. A palavra de Deus vai nos dizer que foi isso que aconteceu naquele dia em Jerusalém. O Filho de Deus montado num jumentinho, como havia profetizado o profeta Isaías, entra na cidade e todos com ramos cantavam e saudavam, dizendo: Hosana, Hosana ao Rei, Hosana ao Filho de Davi. Mas uma semana depois, aquelas mesmas pessoas estariam dizendo: Barrabás, solte Barrabás, crucifica-o. Sabe por quê? Porque Jesus não entendeu a expectativa delas. Deixa eu te falar. Quanto mais você lê a palavra de Deus, mais você descobre que Jesus não está preocupado com as suas expectativas. Pelo contrário, que a nossa expectativa esteja firmada nele. Sabe quando Paulo vai dizer: os nossos olhos agora estão fixos nele, porque ele não muda, ele não falha. Eu levo os meus olhos e fixos ele naquele que não passa. As palavras vão passar, as folhas vão murchar, mas eu sei que ele permanecerá. Amém? Quando os nossos olhos estiverem fixos nele, aí todos os Jesus imaginários que a gente criou são destruídos para que nós possamos conhecer o verdadeiro Rei. O verdadeiro Cristo que nos é revelado através da sua palavra. E esse verdadeiro Cristo é servo. Esse verdadeiro Cristo também é rei. Esse verdadeiro Cristo é o justo juiz que voltará para governar. Ele vai voltar. E não mais como uma ovelha muda ao matador. Ele vai voltar como rei, no cavalo branco, para governar as nações. Ele virá. Por isso, quanto antes nós precisamos nos prostrar de coração e alma diante dele e dizer: Senhor, revela-se a nós, não mais as mentiras que eu criei, não mais o que eu projetei no Senhor, mas quem o Senhor é. Porque se nós ficamos servindo a um Jesus que nós projetamos, nós corremos o risco de ser como aquela multidão em Jerusalém e estar hoje dizendo: Hosana, Hosana ao Rei, e na semana que vem dizer: crucifica ele, porque ele não deu o que eu queria, porque ele não é o rei que eu esperava, esse não é o Messias que eu achei que ia vir. Que o nosso coração esteja rendido diante dele, porque o Messias veio. Aleluia.
para salvar aquele que estava perdido. Ele veio e nos redimiu dos nossos pecados. Ele veio e nos deu poder de ser chamado filhos de Deus. Ele pagou o preço. E o que nós podemos fazer é servi-lo, amá-lo. Você possa sair daqui hoje com essa pergunta ecoando em seu coração, buscando uma resposta para ela: a quem eu estou servindo? Porque servir a Cristo às vezes não vai ser confortável aqui, mas é o que nos dá a certeza de que nós estaremos com Ele naquele grande dia. É só permanecer nele. Amém? Ele é a nossa esperança. Se coloque de pé, vamos orar. Aleluia. Senhor, obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, pela sua palavra, que às vezes não é confortável. Mas, Deus, nós sabemos que como o Pai, o Senhor corrige aquele a quem ama. Então, obrigada, de verdade, obrigada. Obrigada por esse amor, Senhor, que é tão real, que é tão presente, ao ponto de nos corrigir, de nos mostrar o caminho. Obrigada, Senhor. Pai, que todos os dias nós possamos nos fazer esta pergunta, buscar respondê-la: a quem eu estou servindo? Que todos os dias nós possamos decidir servir ao Senhor. Que nós possamos, Senhor, decidir nos tornar filhos adultos, porque já não importa mais as minhas necessidades, antes o que está no coração do Pai. Que nós possamos nos levantar como essa geração de filhos maduros que o mundo tanto espera. Que nós possamos nos levantar, Senhor, como noiva adornada, sim, e soldados apostos para guerrear por Ti, em nome de Jesus. Como o apóstolo nos ensina, gastando e nos deixando gastar por amor às almas que estão perdidas, ainda que por isso sejamos menos amados. Tira, Senhor, do nosso coração toda carência, toda meninice. Tira, Senhor, do nosso coração, Pai, tudo aquilo que ainda nos prende neste lugar de egoísmo. Em nome de Jesus, nos ensina a ser servos. Servos, diferente do que o mundo nos prega, o Senhor nos ensina que o lugar mais alto onde nós podemos estar é servindo. Ah, Espírito Santo de Deus, nos dá um coração parecido com o seu, Jesus, e nos ensina a servir ao Pai, a buscar acima de tudo a vontade do Pai, porque nós cremos que Tu és um Deus santo, justo e poderoso, porque nós cremos que Cristo está vivo e que pelo seu sacrifício nós fomos redimidos. Nós cremos na palavra do Evangelho, e esta é a boa notícia que nós queremos espalhar, Senhor, mesmo que isso custe tudo que nós temos. Nos leva a este lugar. Levanta, Senhor, a começar em nós uma geração que busca viver esta palavra, que não tem ela apenas como uma ilusão ou um sonho distante, não. Que essa seja a verdade em nossos corações todos os dias. Gastar e me deixar gastar por amor ao Senhor, por amor da sua palavra. Nos ensina a servir, Jesus. Nos ensina a ser mais parecidos com o Senhor, para a glória e honra do Teu nome. Amém e amém. Aleluia.